Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e o 12. Aleluia. Palavra benção aqui. Mateus capítulo 5. Vamos ler aqui. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu estava meditando essa palavra aqui e Deus me deu um tema. O tema é esse: vale agora, depois vida eterna com o Senhor. Amém? Vale agora, depois vida eterna com o Senhor. Quando você lê os livros, o livro aqui de Mateus capítulo 5 fala sobre as bem-aventuranças. Certo dia Jesus, ele pregando a palavra e falando sobre a bem-aventurança. E interessante aqui, já acabando o texto do versículo 10, ele fala assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Quando você procura viver a verdade, falar a verdade, você vai arrumar um exército de inimigos. Você vai ser perseguido até a volta de Cristo. E eu comecei a ler a palavra, comecei a ver pessoas do Novo e do Velho Testamento e do século 14, 13, 16, homens que procuraram a verdade, a passar a verdade, ensinar ao povo a verdade, porque é a verdade que liberta. É tão verdade que a Bíblia diz no livro de São João, capítulo 8, versículo 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus estava falando para a multidão que quando você escolhe fazer justiça, você vai ser perseguido. Vão chamar você de santarrão, vão chamar você de quadrado. E quando eu falo verdade, não estou falando aqui de uso e costume, estou falando de caráter, saber discernir do bem e do mal. E Deus, Ele escolheu você. Você não entendeu ainda. Aqui tem pessoas que não entenderam ainda que você foi uma pessoa escolhida por Deus para levar as boas novas. Você é embaixador de Cristo aqui nessa Araçatuba. Você é sacerdote, porque quando você dobra o teu joelho e você ora, não só para sua família, mas você ora para os seus amigos, e você ora para aquela pessoa que você encontrou no ponto ônibus, chorando, desesperada, e você foi lá e disse: olha, eu vou orar por você. Você está dizendo assim: olha, eu comprei a tua briga, eu vou orar por você, e Deus dá a vitória para você. E quando você lê os evangelhos, Matilde, você vai ver que 3 anos Jesus pregou, ensinou o caminho do reino. Jesus veio pregar o seu reino. Eu lembro de uma frase tão linda de Jesus, que quando ele estava perante Pilatos, lá no livro do Marcos capítulo 15, que levaram testemunhas falsas, os fariseus, os sacerdotes, querendo matar Jesus de qualquer jeito, levaram 2 testemunhas falsas. E ele falou assim: olha, tanta acusação contra vós, fala alguma coisa. E quando você vai lá no texto, a Bíblia diz que está em silêncio, Dani, em silêncio. Mas teve uma hora que ele falou assim: olha, se o meu reino fosse desse mundo, se o meu reino fosse desse mundo, o meu pai mandaria 12 legiões de anjos e lutaria ao meu favor. Eu não sou deste mundo. Aleluia. João 17, versículo 15, aqui ele falou na sua oração, falou assim: Pai, eu não peço que tire ele do mundo, mas que guarde ele do mal. Jesus, ele veio pregar o seu reino, a justiça que tem no seu reino. E nós, irmãos, estamos perseguidos todos os dias. É perseguido dentro de casa, é perseguido no trabalho, é perseguido na igreja, é perseguido, aleluia, na rua. Por quê? Porque você é um representante do reino. Você é representante do homem mais poderoso dessa terra. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que há principados, potestade nesse mundo.
A Bíblia diz em Efésios 10 que Paulo falou bem claro: olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Aleluia! E você é representante desse reino. Nós temos inimigos em cada esquina. Nós temos inimigos, irmãos, em cada cidade. Porque quando você chega em cada cidade, os seus inimigos já falam um para o outro: chegou o homem, esse homem é de Deus. Aleluia. Tome cuidado com ele, porque quando ele abre a boca, sai fogo. Ninguém aguenta, tem que sair. Quando ele manda sair, sai, tem que sair. E eu lendo isso aqui: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu vi homens, irmãos, que não retrocederam, homens que doaram a sua vida, sabia que ia morrer, mas não negaram ao nome de Jesus. Quando eu li o livro do Atos dos Apóstolos, você vai ver 12 discípulos, 12 apóstolos, homens que foi dividido. E Jesus foi bem claro: não ficai só em Samaria, Judeia, mas vai aos confins, vai pregar o meu evangelho, prega a palavra, porque nós nascemos para pregar a palavra, nós nascemos para pregoar a palavra, nós nascemos para anunciar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na praça, na escola, aonde o Espírito Santo te dê essa liberdade de você falar, meu irmão, fale. Sabe por quê? Porque da tua boca sai virtude, da tua boca sai poder. Você não descobriu ainda o poder, aleluia, que está sobre a tua vida. Você percebeu aonde você chega? Tem pessoas que se incomodam, aleluia, a pessoa começa a se coçar, começa a ficar inquieta. Sabe por quê? Porque aonde uma mulher de Deus, um homem de Deus chega, Satanás, ele tem que arrumar a malinha dele e sair de marcha ré. Aleluia, porque ali chegou um homem de Deus, ali chegou uma mulher de Deus, meu irmão. E aonde a luz, treva não fica. Aonde a luz, treva não fica. Aleluia. Ei, os nossos inimigos têm armas, e as mesmas armas que eles usam, que eles usaram no passado, ele usa agora. Quando Jesus começou a pregar, ele encontrou um cenário terrível, porque o último profeta foi João Batista, do Velho Testamento. Ou seja, entre Malaquias e João Batista foi o último profeta da lei. E Jesus começou ali a boas novas. Ele viu uma cidade, um país caótico. Raciocina comigo aqui. Quando você vê Israel, era o cabeça, foi a nação que Deus escolheu para levar o nome dele, porque através dessa nação as outras nações iam ver Deus. Só que na caminhada esse povo desviou por causa do teu orgulho, desviou por causa da tua soberba, porque o povo não queria adorar o Senhor. Eu estava lendo o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz: vós dizeis, é inútil servir a Deus, que nos aproveitemos em cuidar, em guardar os seus preceitos. Ele está dizendo que foi o proveito que nós tivemos de guardar os mandamentos do Senhor. O povo, irmãos, era rebelde, não queria ter comunhão com Deus, queria viver, irmãos, segundo a sua carne, prostrar diante de Deus, vivia se prostituindo, vivia negando a oferta ao Senhor, negava o dízimo ao Senhor. Por isso que o povo, irmãos, ficou doente. As pessoas, irmãos, estavam doentes, estavam longe de Deus. Porque quando você fica longe de Deus, quando você vive uma vida de pecado, uma vida de inconstância, você fica doente, a tua alma fica doente. Aleluia, porque o Senhor, a Bíblia diz que Ele é a água que sara, é Ele que sacia a nossa sede, é Ele que nos guia, é Ele que nos abençoa, é o Senhor. E quando o homem está longe de Deus, ele fica doente. Aleluia. E eu comecei a ler, e quando você lê os evangelhos, você vai ver a decadência, Luiz. Pessoas leprosas, pessoas cegas, pessoas paralíticas, pessoas passando fome. Sabe por quê? Porque não queria servir o Senhor, não queria guardar os mandamentos. É só você ler. Não queria obedecer. Quando você não quer obedecer, quando você não quer servir o Senhor, você padece, você sofre. Quando você quer seguir os seus conselhos, você sofre. Você reclama dos outros.
Você olha para os outros, olha a tua vida. Você olha, você chora, mas você não quer mudar de vida. Como que Deus vai fazer? Como Deus vai fazer alguma coisa se você não quer mudar? A mudança depende de você. Ou você fica com verdade, ou você fica com a mentira. Porque quando você passa a ler, você vai ver que o povo não queria largar a mentira, não queria largar o pecado. Os fariseus eram homens que enganavam o povo, eram avarentos, eram homens que ficavam na casa dos pobres, explorando, comendo, bebendo até a madrugada. Mas quando o povo precisava de ajuda, eles se ausentavam, eles não queriam ajudar. E quando Jesus começa a ministrar, ele vê esse povo falido financeiramente, falido no espírito. Havia poucas pessoas remanescentes, pessoas que ainda criam em Deus, como Simeão, como Ana, e alguns que criam na vinda do Messias, que criam no milagre, e que criam que Deus ia cumprir com a sua palavra. Só que quando Jesus começou a pregar, e quando começou a ver as curas, libertação, aqueles fariseus, aqueles homens hipócritas começaram a perseguir a Jesus. Porque sempre é assim. Tem pessoas que não faz, e quando você começa a fazer, encosta em você, você para, rapaz. Não, isso é obrigação do pastor, você vai fazer? Para por aqui mesmo. Deixa o pastor fazer. Porque Deus, ele escolheu a nós, e Deus deu uma função a cada um de você. Deus deu uma responsabilidade na tua mão para você fazer. E quando Jesus chamou os discípulos entenderam isso. Entendeu essa responsabilidade que Deus entregou na mão dele. Aleluia. Deus me incumbiu dessa responsabilidade aqui. A nós, a você, Carla, a tua esposa, aos obreiros, a todos nós. E não adianta correr da responsabilidade que Deus te deu. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar e exercer bem e com amor. Porque Deus escolheu você para morar no reino dele. E Deus confiou nas suas mãos uma responsabilidade. Aleluia. E você não entendeu ainda. Ei, nessa guerra não cabe coitadinho, espírito de coitadinho, espírito de chorãozinho. Ai, meu pai, não para de murmurar, não. Tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser sujeito a Deus, tem que ser sujeito a Deus, tem que ser subordinado a Deus. Porque se você for subordinado a Ele, Deus vai te honrar, meu irmão. Aleluia. Você vai ser conhecido no céu e vai ser conhecido no inferno. É verdade, pastor, é verdade, meu irmão. Quando você lê o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Paulo saía da Turquia, aí passa lá em Éfeso. Chegando em Éfeso, sabe quem mandava lá em Éfeso, meu irmão? Diana dos Efésios. Era um principado demoníaco, demônios mandaram naquela cidade. Havia crente lá, Luiz, mas crente que concordava com a deusa. Ninguém fazia barulho não, meu irmão. Era tudo quietinho. Quando Paulo chegou lá, a Bíblia diz que Paulo começou a andar. E Paulo, ele depara com 12 homens. 12 homens. E Paulo começou um diálogo com aqueles homens. E ele perguntou: em que sois batizados? Ele disse: no batismo de João. Era da igreja batista da época. Era discípulo de João Batista. Só que eles não conheciam o Espírito Santo. E não conhecia Jesus. Era seguidor de João Batista. E quando Paulo viu aquilo, Paulo falou assim: eu posso orar por você? Pode, dobra o joelho aí. E quando eles dobraram o joelho, a Bíblia diz que Paulo se deu as mãos. Paulo começou a orar. Aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo tomou conta daqueles homens e começaram uma obra naquele lugar. Mas quando Paulo começou a fazer a obra, você sabe o que aconteceu? Os batistas da época começaram a falar mal do caminho. É só você ler em Atos dos Apóstolos 19:8, versículo 8. Começaram a meter o pau em Paulo. E eles não faziam. E quando chegou alguém para fazer, eles começaram a perseguir aquele que queria fazer. Você pode ser útil na obra. Pastor, como? Primeiro, dando testemunho de vida. Como é que é, pastor? Dando testemunho de vida. Sendo uma árvore, aleluia, que dê frutos. Quanto tempo você está aí perdendo? Você não se firma com Jesus. É um pé aqui e um pé lá. Como que Deus, ele vai terminar aquilo que ele começou na tua vida? Você fica aí frustrado, olhando para o passado.
olhando para o presente também, a situação que você está passando, fica chorando. Não adianta chorar, mano, já passou, aleluia. Já pisaram na bola com você, estão te perseguindo, estão querendo matar você, meu irmão. Se você morrer, você vai ter com Jesus no céu. É morrer agora, aleluia. Ei, 10 segundinhos, você chega perto do trono do Senhor. Esse negócio aí, irmão, de ficar aí lembrando de passado, esse espírito de... não, pisa em nome de Jesus. Não tem mais tempo para isso não. Jesus está voltando, meu irmão, aleluia. E Deus deixou na tua mão para você fazer, e você fica cocheando, né? Fica isso, não, é muito, olha, ficar na igreja, todo dia na igreja, esse negócio de ir para a igreja todo dia, é culto quarta, é culto sexta, quinta-feira, terça-feira tem Oliflama, né? Meu Deus, na quarta-feira já tem lá no José Caetano Ruas. Ei, na quinta-feira tem que ir lá pro Floresta, tanta lama, meu Deus, o carro quase não chega, meu Deus do céu. Na sexta-feira tem que voltar aqui, no sábado tem culto, no domingo, poxa, acordar no domingo, Deus, eu trabalho a semana inteira.